Vamos ler Hebreus capítulo 11, versículo 21. Nós ainda estamos trabalhando a respeito da vida de quem? Jacó, né? Hoje vamos continuar vendo a vida deste herói da fé. Vamos apenas ler o versículo 21, que é o versículo chave ali. Mas embora que nós não vamos trabalhar neste versículo hoje ainda, e diz assim: pela fé Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiando sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Este é o versículo que Hebreus 11 fala a respeito de Jacó, e vamos, portanto, orar ao Senhor, pedindo que a palavra dele fale aos nossos corações neste momento. Senhor Deus, nós estamos aqui agradecidos, Senhor, por mais esse tempo que o Senhor nos permite, este culto, depois da escola bíblica, que podemos, Senhor, ouvir a Tua voz. Que o Senhor, neste momento, possa falar conosco através da Tua palavra, através da vida de Jacó, deste herói da fé, o qual temos estudado já há uns 2 fins de semana. Que o Senhor possa, Deus, usar a vida dele, a história dele, aquilo que aconteceu e aquilo que está na Tua palavra, os relatos ali, para que isso possa, Deus, vir a ser verdade em nossa vida. Que o Senhor possa gerar transformação, mudança. E como acabamos de cantar no hino agora, 261, possamos entregar a nossa vida, te entregar situações que ocorrem em nossa vida diante das Tuas mãos. Então, Senhor, nos usa neste momento e nos ensina, nos instrui em nome de Cristo. Amém. Essa é a terceira mensagem a respeito da vida de Jacó. E não vou voltar, claro, as 3 mensagens aí, mas você se lembra que nós estamos trabalhando a vida de Jacó e o aspecto da vida de fé de Jacó que é apresentado na palavra de Deus é que Jacó tinha que aprender a viver na dependência da vontade soberana de Deus. E Jacó teve que aprender ao longo aí da sua caminhada, dos capítulos ali em Gênesis, e são muitos, desde o capítulo, se eu não me engano, 26 ou 27, mas ele teve que aprender muito, né? Até chegar no fim das contas ali em Gênesis já 49, já no fim de Gênesis. Então temos ali o relato da história de Jacó, e ele teve que aprender a viver na dependência da vontade soberana de Deus. E nós já vimos a primeira parte deste estudo que Jacó ele tinha que aprender a tomar diante de Deus a atitude correta, porque como o próprio nome diz, né, ele era um trapaceiro, né, um enganador. Então ele não vivia a sua vida tomando a atitude correta, a atitude que era de obediência, que Deus esperava. Pelo contrário, ele agia de forma totalmente desvirtuada e trapaceira, como um enganador, desde o ventre, né, querendo trapacear, né, ao segurar o calcanhar do seu irmão, até mesmo no nascimento. E depois nós aprendemos que Jacó ele teve que confiar no Deus de toda a sabedoria, porque ele encontrou alguém que era trapaceiro, que era o seu sogro, né, o Labão. E ele conviveu por muito tempo com esse sogro que era trapaceiro, e ele aprendeu que ele não tinha que ser um trapaceiro para enganar um trapaceiro, mas ele apenas precisava da sabedoria de Deus, e assim ele iria dar tudo certo na sua vida e iria dar bem, né? Tem até um ditado, né? Para um trapaceiro só outro, né? E na verdade é um ditado apenas, não é verdade. A verdade bíblica é que precisamos da sabedoria de Deus e deixar que Deus cuida do trapaceiro, né? Então esse é aquilo que Jacó aprendeu e que também nós estudamos ali e temos que aprender. E hoje nós vamos ver uma terceira atitude do que é viver na dependência da vontade soberana de Deus. E isso é refletido na vida de Jacó, que é entregar a Deus as situações complexas. Entregar a Deus as situações complexas. E nós vamos estudar exatamente isso. Jacó e toda a sua família
eles haviam sido livrados ali das mãos de Labão, após o episódio da fuga. Então, lembra que Deus orienta a Jacó a fugir de Labão, e Labão então vai perseguir a Jacó e a sua família, e a intenção de Labão era exatamente matar a Jacó, era fazer o mal, e levar todas as suas filhas e os seus netos, sei lá, e os bens de volta. E o que acontece é que Deus intervém nessa história e não permite que Labão faça isso, e pelo contrário, no fim das contas, Labão vai então até Jacó, o encontro no meio do caminho, os dois resolvem aquela pendência e eles criam uma aliança ali, e isso é visto no final de Gênesis capítulo 31, versículo 55, último versículo de Gênesis 31. Entretanto, Jacó ele tinha pela frente um desafio mais difícil do que o seu sogro Labão, né? Se você pensa que a história de Jacó vai melhorar, né? Aí que piora, né? Agora que melhorou, né? Piorou, né? Então, a história de Jacó é exatamente essa. No plano soberano de Deus, Deus havia estabelecido uma nova situação na vida de Jacó, pela qual ele tinha que exercer fé, né? E a causa da fuga de Jacó, né, para as terras do Oriente, aonde vivia Labão, se deu exclusivamente pelo seu conflito com o seu irmão, Esaú. Então vocês se lembram da história lá atrás, né? Então Jacó, lá na introdução aqui, quando estávamos falando de Jacó, ele teve um conflito com o seu irmão, praticamente ele roubou o direito de primogenitura, né? Ele engana o seu irmão, engana o seu pai com a ajuda da mãe e causa um conflito ali naquela família, a um ponto em que ele então vai fugir, porque o seu irmão queria matá-lo, né? Então a gente vai ver essa história lá em Gênesis 27, 41, onde é dito que passou Esaú a odiar Jacó, por causa da bênção que ele tinha roubado, né? Da bênção ali da primogenitura. Como que seu pai tinha abençoado. E disse consigo: vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Então Jacó, quando foge, ele foge por causa dessa ameaça. E ele vai lá para o Oriente, ele sai da terra de Canaã, ele vai lá para o Oriente, para ele poder dar um tempo, né? Fugir e fazer a vida por lá, porque senão seu irmão iria o matar. Então, portanto, o retorno a Canaã era um retorno ao seu passado conflituoso. Imagine você voltar à sua cidade, à sua terra, ao seu bairro, à sua rua, onde você foi jurado de morte, né? É uma situação confusa, né? Complexa, terrível. E Jacó tinha que enfrentar aquilo ali, aquela situação complexa precisava ser resolvida com o seu irmão. E de alguma maneira, habitando nas terras de Canaã, Jacó haveria de se encontrar com Esaú. Claro que você pode pensar, mas Israel é uma terra grande, né? Um local enorme. Claro, mas pensa que naquela época as informações eram como hoje também, né? Elas circulavam. Então, de uma maneira ou outra, Esaú iria saber que, olha, o seu irmão voltou, né? E iria no encalço do seu irmão, talvez para tentar alguma coisa, ou cumprir a promessa, a ameaça que ele fez de matá-lo. E a narrativa desse encontro começa lá em Gênesis 32. E eu queria que os irmãos pudessem abrir lá para Gênesis 32. E vamos ler apenas os 4 primeiros versículos. Os 4 primeiros versículos de Gênesis 32. E aí vamos entendendo a história, o que aconteceu e trazendo isso, é uma aplicação à nossa vida também. Então nós lemos assim, Gênesis 32, versículos de 1 a 4. Também Jacó seguiu o seu caminho, e os anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse: este é o acampamento de Deus. E chamou aquele lugar Manaim. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si, a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. E lhes ordenou: assim falareis a meu senhor Esaú: teu servo Jacó manda dizer isto: como peregrino morei com Labão, e em cuja companhia fiquei até agora. Então Jacó aqui ele está descendo do Oriente, entrando na terra de Canaã, né? E podemos notar que, claro, a gente vai ver mais lá na frente, em Gênesis 32, 22,
que Jacó estava numa região chamada Val de Jaboque, né? E o que é um val, né? Todo mundo pensa, o que é um val de Jaboque, né? Val, será que é o nome de alguém, né? Não, val era uma espécie de um rio, que tinha o seu leito mais raso num período de espaço, né? No leito, uma parte do leito dele é rasa. E esse val ele permite que as pessoas atravessem o rio sem se afogar ou com água nos pés, né? É uma espécie de um riacho, né? Então, existia o rio é chamado Jaboque, e ele estava próximo ao Val de Jaboque, que era uma região onde podia se passar com os pés, né? Sem se molhar tanto, ou sem ter que nadar para atravessar na outra margem. E Jacó exatamente está nesse ponto, que era do lado oriental da entrada da terra de Canaã. E Jacó, então, ele envia mensageiros a seu irmão que está na terra de Seir. E Jacó, praticamente, entrando ali no Val de Jaboque, eu não estou aqui com o mapa, mas vou tentar explicar, né? Ao sul do Val de Jaboque era a terra de Seir, a terra de Edom. E Jacó sabia que Esaú morava ali. Por quê? Primeiro, Esaú, quando ele saiu, claro, ele foi morar naquela região, como em Gênesis 36 é relatado, e lá ele foi morar próximo às regiões de Seir, que era uma montanha que tem lá, um monte, né? E aquele território levou o nome do próprio Esaú. Se você ler um pouco ali mais antes de Gênesis, você vai ver que Esaú é Edom, né? Então, quando você ouve na Bíblia os Edomitas, os filhos de Saul, os descendentes de Saul, né? Porque ele se estabeleceu naquela região e aquela região levou o nome dele, que era Edom. Então, isso aqui é apenas para a gente poder ter uma compreensão geograficamente do que está acontecendo. E a questão é que Jacó podia tranquilamente atravessar o Jordão, ou seja, descer ali pelo Val de Jaboque e entrar no Jordão, que ele já estava na terra prometida. Ele não precisava descer ao sul, aonde estava o seu irmão, né? Porém, a proximidade de onde Esaú estava trouxe no coração de Jacó algumas recordações. E eu entendo que não só o coração de Jacó, né, ele estava já trabalhado por Deus, né, desde a época de Labão, mas também Deus o guiou para que ele pudesse exatamente ter esse encontro, porque Deus queria ainda fazer muita coisa ao coração de Jacó. Então, Jacó sabia onde Esaú estava, ali nas terras de Seir, e envia mensageiros àquela região, né? Praticamente de onde Jacó estava, uma estimativa, até onde Esaú estava, eram 150 quilômetros. Aí você fala, mas pastor, 150 quilômetros é muito distante, né? É muito distante. Talvez pra gente, né? Mas naquela época era 3 dias a cavalo, né? Imagine, Jacó carregando o camelo, né? Jacó com toda a sua mudança, com todo o seu gado, com todo o seu povo, com as mulheres, com as crianças, andando e homens perseguindo a cavalo, né? Então, no fim das contas, se ele entrasse no Jordão, era muito rapidamente Esaú iria saber e iria atrás de Jacó, com os cavalos, com camelos e tudo mais. Então, no fim das contas, a gente nota que tudo culminou para ter esse encontro, para ter esse momento onde os dois ali se encontram no Val de Jaboque. Então, nós notamos que antes de Jacó ter chegado no Val de Jaboque, né, Deus já estava preparando o caminho até aquele ponto. Nos versículos 1 e 2, nós notamos que Deus ele envia anjos para encontrar com Jacó. Ao ponto em que quando Jacó reconhece esses anjos, que estão caminhando ali junto com o seu acampamento, né, com o seu grupo, ele percebe que são viajantes diferentes, que não são pessoas normais, né, que são realmente seres celestiais. E ali ele chama aquele lugar que ele está passando de Manaim, que quer dizer duplo acampamento ou duplo exército. É como se Jacó ele estivesse reconhecendo que Deus estava com ele, o protegendo, né? Lembra que quando Jacó sai da terra, ele sai lá da terra do Oriente, onde Labão morava, ele sai com essa proposta, né? De que Deus está me levando para a terra que ele quer que eu habite, a terra da promessa. E Deus, então, ao longo desse trajeto, envia anjos para que Jacó pudesse, né, ficar tranquilo e entender, olha, eu estou com você, estou protegendo você.
E isso é muito importante aqui nessa história, a gente vê como Deus, ele nunca desampara os seus servos. Ele não somente nos manda ir, mas ele está conosco durante essa jornada do ir, né? Então a gente olha, isso aqui é bem interessante. O Constable, ele vai dizer que Jacó provavelmente viu o acampamento dos anjos, né, como uma fonte de conforto para o seu próprio acampamento. E o MacArthur, ele vai dizer que uma crise atrás de si e à frente de si foi Jacó recebido por um exército angelical como um lembrete de encorajamento para a realização da vontade de Deus na terra. Então, quando Deus nos manda fazer alguma coisa, quando Deus nos manda fazer a sua vontade, Ele dá sinais também. Ele nos mostra, né? Ele nos orienta, Ele nos confirma que é aquilo que precisamos fazer. E a presença dos anjos era essa confirmação de que aonde Jacó estava indo era o local correto, era onde Deus queria que ele fosse, e Deus o iria então proteger. E Jacó não tinha mais como fugir. Agora ele era um chefe daquela nação. Deus o investiu para que ele conduzisse o seu povo novamente à terra prometida, para que cumprisse ali a sua promessa. E em sua jornada, fazendo a vontade do Senhor durante a peregrinação até a terra, Jacó, ele precisa, portanto, entregar-se a Deus, né? Entregar as situações complexas que vão surgindo ao longo do seu caminho. E essa daqui, o encontro do seu irmão, é uma situação muito complexa. E é exatamente, irmãos, isso que Deus nos pede, né? A história de Jacó não é uma história que é só de Jacó, mas é nossa também. Porque quando nós somos chamados pelo Senhor, nós somos chamados pelo Senhor para algo que não é fácil. É difícil a vida cristã, né? A peregrinação cristã, como nós estamos falando agora há pouco, né? Somos peregrinos. É difícil, é dura. Vão ter momentos onde a gente vai passar por situações terríveis, que vão afetar a nossa mente, o nosso coração, que vão nos perturbar. E a gente vai ver que isso ocorre na vida de Jacó para o nosso conhecimento, para o nosso aprendizado. Em Lucas 9,62, e Deus e Cristo não dá esse peso para quem não consegue suportar, né? Às vezes você olha, mas Senhor, eu não vou suportar. Ele vai, você vai. Porque Manaim, porque Deus está ali com você. Deus está ali te dando apoio. E é isso que Deus faz isso com Jacó, mostrando o apoio dele ali. E em Lucas 9,62, nós conhecemos muito bem esse versículo. A gente nota que o Senhor Jesus nos pede isso. Ele diz assim: ninguém que tem posto a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, quando Deus nos chama, quando Deus chama os seus filhos, os seus servos, Ele nos chama para uma jornada que a gente não pode mais olhar para trás, né? Então, se você é um crente, se você é um cristão, verdadeiramente, um salvo em Jesus Cristo, saiba disso. Você não vai retroceder. Talvez você pode até querer parar, você pode até querer recuar, mas Deus vai falar, vai porque Manaim, né? Eu estou do seu lado. Pega o arado, arrasta aí, porque o reino de Deus foi feito para pessoas que pegam o arado e que vão até o fim, né? Uma pregação do Marcos Granconato, né? Ele diz o seguinte, que Deus não está construindo o seu reino com donzelas, mas com homens e mulheres de coragem. E de fato é isso que Deus nos chama, né? Para sermos homens e mulheres de coragem para Ele, que pegam o arado, que andam a peregrinação com Ele e que vão enfrentar o que vier pela frente, porque Manaim, o Senhor está conosco. O Senhor vai nos proteger ao longo do caminho, como Ele fez ali com Jacó. Ele nos promete lá em Mateus 28:20, Ele não só fala, pega no arado e vai, mas o nosso Manaim está lá em Mateus 28:20. Alguém lembra o que diz lá? E eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Então o Senhor está conosco. O Senhor está ao nosso redor. O Senhor está caminhando conosco nessa jornada. O Senhor não nos permitiu, ou não está nos deixando sozinhos nessa caminhada, certo? E aí, claro, qual a razão por que Jacó ele quer iniciar esse seu contato com Esaú ali, né? Qual a razão? E a resposta está no versículo 5, quando nós lemos o seguinte. Versículo 5, quando Jacó depois envia mensageiros à terra de Seir, ele dá essa ordem, ele vai dizer o seguinte: tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo
a meu irmão, a meu senhor, né? Que era Esaú, irmão dele, para lograr merecer a sua presença. E o alvo de Jacó com isso era que Jacó, ele queria saber como é que estava o coração de Esaú. Ele prepara presentes, né? Os rebanhos aqui eram uma espécie de presente. Naquela época, se você doava um carneiro, né? Se doava um boi, né? Você estava doando um ouro, né? Porque naquela época era algo de valor, era moeda de troca. Então ele prepara, e nós vamos ver a quantidade que ele preparou mais na frente. E ele prepara tudo isso para enviar para o seu irmão, porque ele queria saber como estava o sentimento de Esaú. Ele queria saber, de alguma forma, se Esaú estava com aquele ódio que ainda ele tinha, que ele nutria desde aquela época que Jacó o enganou com a questão da primogenitura. E Jacó, ele sabe que não pode haver paz e sossego até que as suas relações com Esaú sejam sanadas. Então todos nós sabemos dos problemas que circundam o nosso coração. Todos nós temos calcanhares em nosso coração e nós sabemos aonde dói. E aquilo só vai ser resolvido, só vai ser tratado quando a gente de fato resolver o problema. E aqui Jacó era semelhante, ele tinha esse problema com seu irmão. Ele não esqueceu, ele reconhece que tem algo que precisa ser resolvido. Então por isso que ele vai até Esaú e não espera que Esaú venha até ele, vai tratar. E somente quando esse assunto então for resolvido, Jacó então poderia ter paz e a certeza de que agora está tudo em paz e que ele poderia entrar tranquilamente na terra de Canaã. E também, meus irmãos, isso vai acontecer conosco. Nós não podemos viver em paz com as pessoas até que as coisas sejam resolvidas em paz com as pessoas. Se você quer ter paz com as pessoas, então você precisa fazer com que essa paz também aconteça entre você e aquela pessoa. Entre você ou aquelas pessoas, talvez. Então, aqui a mesma coisa. Os mensageiros de Jacó, então, partem para encontrar com Esaú, nas terras de Seir, e depois eles voltam. E aí é relatado os versículos 6 a 8. A resposta de Esaú. Então voltaram os mensageiros, versículos 6 a 8 de Gênesis 32, voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú. Também ele vem de caminho para se encontrar contigo. E 400 homens com ele. Então Jacó teve medo e se perturbou. Dividiu em 2 rebanhos o povo que estava com ele, e os rebanhos, e os bois, e os camelos. Pois disse: se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Imagine, meus irmãos, os servos de Esaú, eles retornam da terra de Seir e trazem uma notícia aterrorizadora, aparentemente. Esaú estava vindo ao seu encontro com 400 homens. Então, de alguma maneira, Esaú ele estava já pronto, ou talvez preparado. Talvez tinha uma rede social naquela época, Talvez todo mundo sabia o que estava rolando naquelas terras ali, que ele já estava pronto, já estava vindo, Claro, é Deus, tá já mexendo no coração, com 400 homens. Irmãos, imagine, se talvez com um você já fica com medo, Imagine, olha, tem 400 homens atrás de você aí. A situação é tensa, A gente quer cavar um buraco, a gente mesmo se enterra logo, Olha, vou me enterrar logo, nem precisa, nem vem mais, eu já estou morto, Então a situação era tensa, muito tensa. E aqui nós notamos nesses versículos a reação de Jacó ao avanço aparente e hostil de Esaú. A gente pode ver 3 reações que Jacó tem aqui. E essas 3 reações, de fato, são reações válidas, são reações que todos nós tomaríamos, e a última é a mais especial, aquela que você deve tomar, e que Jacó tomou aqui. A primeira reação foi de pavor. Versículo 7 vai dizer que Jacó ele teve medo e se perturbou. As palavras aqui no hebraico são bem profundas, Não é só um medo qualquer, Quando eu estou com medo, com medo de uma barata, de um rato, de uma cobra, Estou com medo do escuro. Não era um medo assim. Mas a palavra aqui diz respeito a um medo terrível. Um medo de causar dor, de causar um espanto na alma.
Essa é a intensidade da palavra medo. E é associada a essa palavra é a palavra perturbação. E ele se perturbou. E aqui a palavra perturbação diz respeito a uma angústia profunda, a algo que mexia com ele, de fato. E, claro, uma reação natural, né? Quando você tem uma ameaça, talvez alguém perseguindo você ou atrás de você, com 400 homens, né? Com um exército. Imagine, né? O que iria acontecer. Eles estão vindo contra Jacó. E essa foi a primeira reação, foi pavor. Mas a segunda reação foi a reação que normalmente também nós vamos ter, que é a reação de proteção. Versículo 7b até o versículo 8, podemos ler que Jacó então ele dividiu em 2 bandos o povo que estava com ele, e os rebanhos e os bois e os camelos, pois disse, se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Irmãos, nós podemos notar algo aqui de proteção. Jacó ele cogitou, dividir o povo que estava com ele em 2 grupos para minimizar os danos e salvar uma parte da sua família. Note, Ele falou assim, olha, 400 homens, eu estou aqui com um monte de camelo, não tenho nenhum exército, eu estou saindo com meus filhos, com as minhas mulheres, estou saindo com os meus servos, que talvez mal sabem cuidar de uma espada, e tem esses homens aí vindo no meu encalço aí. Então, se eu for salvar, vou salvar alguns, vou tentar salvar o máximo que eu posso, porque eu mesmo já estou morto. Então Jacó, a perturbação causou exatamente nele isso. E eu creio, irmãos, que o próprio Jacó estava destinado a dar a sua vida em troca da sua família. Pois no encontro com Esaú, quando a gente vai ver mais lá na frente, em Gênesis 33:3, Jacó se coloca à frente da sua família. Ele anda mais à frente da sua família, a sua família está atrás, e ali ocorre o encontro com Esaú, mas ele se coloca à frente, como uma espécie de, olha, se forem me matar, se for fazer alguma coisa, talvez ele falando com Esaú, olha, essa aqui é a minha família, eles não têm nada a ver, não os mate. O meu problema é eu e você. Então me mata. Me mata, resolve logo aqui, e aí a minha família segue em paz. Então Jacó talvez faz uma espécie de Cristo naquele momento, de entregar a sua vida para poder salvar a da sua família. E a gente pode entender isso daqui. O plano de Jacó não parece refletir falta de confiança em Deus, não é, era uma proteção mesmo, mas sim um cuidado e responsabilidade com o seu povo, porque ele era um líder. Então ele não podia ficar escondido, e agora 400 homens, Ele tinha que ter uma ideia do que se fazer. Olha, pelo menos assim, para reduzir os danos, então vamos fazer isso. Eu vou morrer, tudo bem. Talvez uma parte da minha família morra, então eu vou botar os mais fortes, talvez, e separar os mais fracos para que alguma coisa ele pensou ali, nessa divisão. E Jacó, então, ele como líder, ele mostra, essa situação, essa questão de proteção. E a terceira e mais importante, essa daqui, claro, com certeza é a reação, talvez que precisamos trabalhar mais em nossa vida, Podemos fazer, e eu creio que fazer, mas precisamos fazer muito mais, que é a reação de entrega. A reação de entrega, versículos 9 a 12. A reação de se entregar a Deus. Isso aqui é bem interessante no texto, que é a primeira vez em que aparece o relato da oração de Jacó, de uma oração que Jacó faz a Deus. E ele fala assim, e orou Jacó, versículo 9, se você olhar, e orou Jacó, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Deus, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. E aí, claro, a gente vai ver daqui a pouco essa oração, mas note que Jacó então ora. Humanamente falando, aquela situação complexa parecia não ter solução. Entretanto, para Jacó, que era o escolhido de Deus, existia o item chamado fé. E a entrega que Jacó faz aqui diante dessa situação expõe a fé que ele tem a Deus. Ele sente medo, como é natural de todo homem. Ele tem aquele sentido de proteção, que ele quer proteger a sua família, mas ao mesmo tempo depois ele se lembra, olha, mas eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que estava caminhando comigo agora, vindo do Oriente para cá, com anjos ao meu lado. Então eu vou orar a Ele. Eu vou orar a Ele diante desse meu pavor. E vou saber o que Ele quer.
e vou interceder para que Ele salve a minha vida, mas também em especial a vida daqueles que estão comigo, da minha família. E Jacó exatamente faz isso. Jacó ele se entrega em plena fé no Deus de sua peregrinação, no Deus da promessa que nunca falha. E a oração de Jacó reflete a sua profunda necessidade da ajuda que ele precisa de Deus e da sua própria humildade. Ele sabia que, além da autopreservação, ele precisava de se entregar a Deus pela fé. Irmãos, e fé é exatamente isso aqui que Jacó está fazendo. É uma fé com lógica, se você pensar, né? Jacó ele não fala assim, agora acabou tudo, né? Então, né? Vamos nos entregar logo, vou virar servo do meu irmão, alguma coisa assim. Não, ele calculou, ele falou, olha, eu vou proteger a minha família e vou orar a Deus. E vou entregar a Deus. É uma fé com lógica, é uma fé que tem sabedoria, não é uma fé aleatória. Fé não significa confiar em Deus para que Ele trabalhe por nós, apesar da nossa irresponsabilidade. Já viu alguém que fala assim, olha, se tudo der errado, está com Deus, né? A pessoa anda torta, a pessoa anda de qualquer jeito, a pessoa não se cuida, a pessoa não tem responsabilidade, a pessoa não se organiza e no fim das contas quer jogar tudo para Deus. A fé não é isso. Isso daí é irresponsabilidade, isso aí é chamado de presunção. É você presumir, deduzir que Deus vai interceder por você, que Deus vai fazer alguma coisa, mesmo você não sendo responsável por aquilo que você precisa ser. Aquilo que Deus te deu para você fazer, você é responsável. Agora, se na sua responsabilidade não ter meios quaisquer de poder resolver a situação, e você já tentou de tudo, no caso de Jacó, então você recorre a Deus e isso chama-se fé. Então aquilo que eu posso fazer, eu faço. Por exemplo, por que eu não durmo então e digo assim, olha, eu vou dormir com o meu portão aberto, porque Deus vai guardar pela fé? Hã? Por que você não faz isso? Né? Às vezes a gente faz isso com outras coisas. Mas por que você não faz isso? Por quê? Porque é sua responsabilidade fechar o portão. Era a responsabilidade de Jacó fazer o que? Liderar o povo. Mas naquilo que era impossível a Jacó, ou seja, o que era impossível a Jacó? A reação de Esaú. Jacó não podia medir a reação de Esaú. Talvez ele podia pensar ou medir que Esaú vai matar ele. Então ele já preveu alguma coisa, um cenário pior. Então ele se prepara, mas depois ele se lança em Deus e fala assim, ó, aqui, ó, pela fé. Estou na tua mão agora. A reação de Esaú eu não tenho como controlar, mas a minha eu sei. A proteção do povo eu posso. Então, note que fé não é confiar em Deus para que Ele trabalhe por nós apesar da nossa irresponsabilidade. Mas pelo contrário, fé significa confiar em Deus para trabalhar por nós quando agimos com responsabilidade, acreditando que sem a ajuda de Deus nós falharemos. Então isso é fé. Fé é exatamente isso. E Jacó, nós temos esse ensinamento aqui do herói da fé para a nossa vida. E note como é que foi a oração de Jacó. Versículo 9. Jacó começa reconhecendo quem é Deus. Isso aqui é um modelo de oração também para nós, meus irmãos. Né? E note a maneira como é que Jacó ora. Ele reconhece quem é Deus. Ele fala, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaac, ó Senhor, que me disseste. Então ele reconhece quem é esse Deus. Não estou orando para qualquer Deus. Eu estou orando para o Deus de Abraão, para o Deus de Isaac, para aquele Deus que acompanhou, né, os meus antepassados e até hoje está me acompanhando. Então ele primeiro reconhece quem é Deus. Depois ele vai orar aqui sobre a obediência ao mandamento de Deus. A outra parte do versículo ele vai dizer, que me disseste, versículo 9, torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Note que era o que exatamente Jacó estava fazendo, né? Quando Deus deu a ordem dele sair da terra de Labão, do Oriente, para vir para Canaã, ele fez isso. Então Jacó estava lembrando a Deus, ou trazendo isso a Deus, ó Senhor, não foi o Senhor que me pediu para poder descer das terras do Oriente para que eu voltasse para da terra da minha parentela para a terra prometida? Né? Não foi?
Então, Senhor, eu estou aqui, eu estou fazendo a tua vontade, eu estou obedecendo ao teu mandamento. E na sequência nós vemos no versículo 10 que Jacó expõe a sua indignidade diante da bondade de Deus. Ele diz assim: sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, né? E já agora sou 2 bandos. Então note a indignidade de Jacó. Olha, Senhor, eu fui até aquela terra do Oriente como miserável, como alguém que estava fugido, como um criminoso. E cheguei lá e o Senhor foi misericordioso comigo, o Senhor foi fiel para comigo, ao ponto de que eu levei um cajado e estou voltando agora com uma grande nação, um grande povo. O povo que o Senhor quer que eu cuide, o povo que é da promessa. Então Jacó, ele vê a sua indignidade diante da bondade de Deus. E no versículo 11, aí que é nesse ponto que ele vai clamar pelo livramento, né? Geralmente, talvez a gente pula na nossa oração, já vai para a oração pedindo, né? É aqui só no 11 que ele vai pedir a Deus. Depois que ele ora, reconhecendo quem é Deus, ele ora falando da sua obediência no mandamento de vir até aquela terra. Depois que ele fala da sua indignidade diante da bondade de Deus, aí que é depois que ele vai começar a pedir para que Deus o livre das mãos de Esaú. E a gente nota isso no versículo 11, quando lê o seguinte: livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. Então aí que ele ora a Deus. É aí que ele ora, ele pede a Deus nesse momento. E vamos ver que é o único pedido, né, que ele faz a Deus aqui, é nesse momento. E depois, quinta parte da oração dele, versículo 12, ele lembra da promessa imutável de Deus. Versículo 12: e disseste, certamente eu te farei bem, e dar-te-ei a obediência, a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E aí que Jacó lembra da promessa que Deus tinha feito a ele. Isso aqui é muito interessante, irmãos. Eu já vi no livro sobre oração, nós precisamos orar a Deus como? Com a palavra de Deus, né? É você orar a Deus citando os versículos das promessas de Deus. Senhor, mas tu falaste isso, né? Tu disseste isso. E a oração de Jacó e de outros patriarcas e de outras pessoas dentro da Bíblia é semelhante a dele. Então nós precisamos aprender a orar recitando a palavra de Deus, recitando os mandamentos de Deus, recitando as ordens que Deus ou as promessas que Deus tem para nós. E podemos notar isso na oração de Jacó, irmãos. E após essa oração, então, os versículos 13 a 21, Jacó, então, prepara-se para o seu encontro com Esaú. Eu não vou ler tudo aqui, mas você pode talvez ler com atenção em casa. Ele preparou presentes para o seu irmão, e ali mostra versículos 13 a 16. E se você ler, eu vou somente ler os versículos 14 e 15, né? 13 também. E diz assim: e tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Eu fiquei pensando um pouco, eu contei os animais, dá em torno de 520. Eu falei assim, olha, tinha que ter gente para poder tocar esse rebanho, né? Tinha que ter, olha, eu fiquei pensando, falei, olha, tinha que ter uma fazenda, né? Tinha que ter não sei, alguma coisa assim que pudesse guiar esse rebanho todo, né? E note que isso aqui é um presente, né? Imagine o quanto que esse homem tinha ainda, né? Geralmente a gente não dá para, olha, então essa aqui é a minha casa, toma de presente aí, né? Geralmente não é isso, né? Esses 520 animais aqui não era tudo que Jacó tinha. Era uma parte, era um presente, né, para o seu irmão. Então note como Deus abençoou grandemente aquele homem. E note que Jacó então prepara esse presente para o seu irmão e depois prepara os seus servos, do versículo 17 a 21, para o encontro com o seu irmão. Então olha, quando vocês chegarem lá, ofereçam esse presente para ele e tal, ou seja, para, vamos dizer assim, amaciar, né, a situação, né? Para preparar o terreno ali para aquele encontro, né? Importante. Mas, irmãos, aí quando você pensa que não, agora está tudo certo,
né? Já fiquei com medo, já me preparei, já orei a Deus, agora eu vou só encontrar com meu irmão. Aí que a história muda. Aí que a coisa entra aqui um trecho aqui que para mim é fantástico. Como Deus age, né? Como Deus atua. E aí então, quando Jacó, versículo 22, atravessa, né? Naquela mesma noite, ele não dorme noite, né? Que isso daí, imagina, 400 homens indo atrás de você, com um você já não iria dormir. Imagine com 400, né? Então, ele faz tudo isso naquela noite, ele não dorme, e ele passa toda a sua família para depois do val, e ele fica sozinho. E é nesse momento aqui, quando ele pensa, não, agora eu vou ficar sozinho, né? Vou ficar mais tranquilo, me preparando para o encontro com o meu irmão Esaú. E a coisa muda toda. Né? Nós notamos que no versículo 22 nós lemos o seguinte: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-lhes e fez-los passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, versículo 24. E aí, nota o que acontece aqui. E quando ele ficou só, né? E lutava com ele um homem até ao romper do dia. E lutava com ele um homem até ao romper do dia. E Jacó, depois de ter feito tudo isso para garantir a segurança da sua família, Deus vai então intervir nessa história aqui, enviando um homem para que Jacó lutasse com esse homem. Talvez eu podia pensar assim, a gente pode pensar, né? Talvez Jacó pensou que foi talvez um agente secreto de Esaú, que foi mandado para poder lutar, né, e matar ele. Armou todo o cenário do encontro, mas iria o matar com antecedência, né? E note que Jacó já devia estar cansado, emocionalmente perturbado, né? Como a gente pode ver. E Jacó aqui luta com um homem. E vamos ter mais detalhes aqui de como foi essa luta aqui. Essa luta, versículo 25, é dito que, vendo que não podia, este homem, né, que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-a a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. E a essa altura Jacó passou a entender que não era um homem comum. Talvez Jacó era um homem forte, né? Um homem que lidava com animais grandes, com animais tinha que ter muita força. E talvez isso ajudou ele a ter uma força física, um porte físico que pudesse aguentar, né? Jacó aqui não está tão velho nesse momento, né? Devia ter seus 100 e poucos anos, mas não estava velho, como nos dias de hoje, né? Mas para aquela época era tranquilo, né? E aí nós notamos, irmãos, que ele luta com esse homem. Porém, ele sabe que esse homem não é qualquer homem. Esse homem é um homem que vem do céu. Não é um homem como ele. Porque ele luta, ele resiste, e até o ponto desse homem, ele toca na coxa de Jacó e ele fica ali machucado e se torna um manco, né? Um pouco de manco ali diante dessa situação. E nos versículos 27 em diante, nós notamos 26, notamos que durante essa luta, Jacó, ainda mancando, ele disse ao homem, quer dizer, o homem disse a ele, né, mesmo mancando: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. E respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Então aqui a gente pode notar que Jacó percebeu que não era um homem qualquer, que era enviado de Deus. E aí, versículo 27, esse homem pergunta a ele. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois com o príncipe lutaste com Deus, e com os homens prevaleceste. E aqui é uma parte da história bem interessante, né? Porque a gente vai entender por que esse homem pergunta, né, quem é Jacó, né? E por que então muda, né? Então a gente percebe que esse homem muda o nome de Jacó, que não passa a ser mais Jacó, mas passa a ser Israel. Israel significa aquele que luta com Deus, ou lutador, ou guerreiro de Deus. Então Jacó deixa de ser agora trapaceiro para ser guerreiro ou lutador de Deus. E aí os versículos continuam dizendo que tornou Jacó a dizer, né? Dize, rogo-te, como te chamas? Ele perguntou agora ao homem quem era ele. E respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome?
e abençoou ali. Ele não falou o nome, né? Aquele lugar, então, versículo 30, chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando lhe atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. E aí, 32, por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril da articulação da coxa, porque o homem tocou na articulação da coxa de Jacó, no nervo do quadril. Começando por trás, né, versículo 32, não há uma explicação exata do porquê que eles não comem, exceto o costume devido ao que aconteceu com Jacó. Então, quando eles comem os cordeiros, né, não sei se até hoje, mas quando eles comem os cordeiros, eles não comem a parte da coxa do quadril dos cordeiros em reflexão àquilo que aconteceu com Jacó naquele momento. Mas isso aqui não tem algo assim específico, né? É só um costume, uma tradição. Mas o que a gente pode notar nessa história toda, irmãos, a pergunta toda, né? Do porquê que ocorre isso? Qual a razão por que Deus aparece a Jacó desta maneira, trazendo um homem? A gente vai identificá-lo daqui a pouco. E para poder fazer isso que ele fez. E a resposta é, antes de Jacó acertar as contas com Esaú, Deus veio para que ele acertasse as contas com ele. Né? Então Deus estava acertando as contas com Jacó, pois a pergunta é, qual foi a última vez que Jacó tinha ouvido como te chamas? Qual foi a última vez? A resposta está lá em Gênesis 27. Abre lá, Gênesis 27, 18 a 19. Lembra que o homem, né? Perguntou, o anjo também, mas lembra que o homem pergunta a Jacó o quê? Como te chamas? Né? E aí, qual foi a última vez antes desse episódio em que ocorre isso na vida de Jacó? Gênesis 27, 18 a 19. Aqui vai aparecer a mesma pergunta. Se você olhar lá, olha o que é dito lá, 18 e 19. Jacó foi a seu pai e disse, meu pai. Ele respondeu, fala, quem és tu, meu filho? E respondeu Jacó a seu pai, sou Esaú, teu primogênito, fiz o que me ordenaste. Qual foi a resposta de Jacó aqui, como um bom Jacó? Né? Como um bom trapaceiro? Foi mentir, foi enganar o seu pai. Quem és tu, meu filho? Como te chamas, meu filho? Sou Esaú. Na verdade era Jacó. Então Deus leva exatamente Jacó a esse ponto de lutar com este homem, né? Para que este homem, enviado dos céus, aí a gente vai notar e ver quem é, possa exatamente lembrá-lo daquele momento lá atrás na sua história, aonde todo o conflito começou. Como te chamas? E qual foi a resposta de Jacó? Ele falou Esaú? Ele disse o quê? Eu sou Jacó. Ah, respondeu certo. Então só por causa disso você não quer uma bênção? Então seu nome vai ser mudado. Não te chamarás mais trapaceiro, mas chamarás aquele que é guerreiro de Deus, aquele que luta por Deus, né? Em outras palavras, aquele que está do lado de Deus, aquele que faz a vontade de Deus, aquele que serve a Deus, aquele que honra a Deus. Então, meus irmãos, você pode notar aqui que durante aquela noite escura, Jacó ele descobriu que passou a vida toda lutando contra quem? Contra Deus. Não foi contra seu irmão. Não foi contra Labão. Não foi contra as pessoas ao redor dele. Mas foi contra Deus. A sua mentira, a sua enganação era um pecado contra Deus. Nós notamos disso tudo que ele estava resistindo à vontade de Deus e que o único caminho verdadeiro, ou para a verdadeira vitória, era se entregando a Deus. Era se entregando a Deus. Da mesma maneira, irmãos, todos os nossos conflitos, primeiramente, não são contra as situações desagradáveis e complexas ou contra pessoas, mas contra o nosso orgulho, que nos impede de nos submetermos a Deus, como foi com Jacó. Né? Por isso que aquele lugar foi chamado Peniel, porque ali Jacó esteve face a face com Deus, lutou face a face com Deus, e Deus o venceu. Deus o venceu. Né? O Isme vai dizer que Deus vai nos levar, ou Deus vai ao nosso encontro, no lugar aonde estamos,
e nos leva até o lugar aonde Ele quer que estejamos. E Deus faz isso mesmo. Você pode pensar que você está fugindo de Deus. Você pode pensar que você está dando uma esquivada da vontade de Deus, do que Deus realmente quer. Mas você vai notar que no fim das contas, Ele está ali. E Ele vai te chamar para um encontro face a face. Ele vai te chamar para o Peniel. Ele é Manaim, Ele está contigo. Mas também Ele é Peniel. Ele vai te chamar face a face, para poder tratar a situação. E o Tozer vai dizer que o Senhor não pode abençoar plenamente um homem enquanto não tiver o vencido. Então, enquanto Deus não vencer o nosso orgulho, enquanto Deus não nos vencer, nós não podemos ser abençoados por Deus e usados por Deus. Jacó estava prestes a entrar na terra prometida. E ali Deus iria iniciar uma nova história com ele. Né? Mas Deus queria que ele resolvesse as situações todas. Além do seu irmão, que resolvesse a situação do seu coração. E ficou lá atrás. Aquela história lá do engano do pai não foi esquecida. Deus trouxe à tona de novo, para que ele pudesse resolver. E muda o nome para Jacó, porque agora, né, lembra que quando Deus muda o nome de alguém, é porque Deus agora governa sobre aquela pessoa. E Deus queria ser o governante sobre a vida de Jacó. Irmãos, com a sua luta com Deus, Jacó começou uma nova etapa na sua vida. E no fim das contas, irmãos, quem era aquele homem que lutou com Jacó? Né? Já estamos para o fim da mensagem. Embora o texto aqui não explique especificamente quem é este homem, mas se você depois ler lá em Oséias 12, 2 a 4, você vai ver que lá conta a história de Jacó, desse evento aqui de Jacó, e vai dizer que esse homem era um anjo, era um mensageiro. E os comentaristas bíblicos, eles entendem que esse anjo aqui, ou esse mensageiro, esse homem, que é o anjo, né? Como está lá em Oséias 12, 2, é o próprio anjo do Senhor, que aparece ali nas histórias de Gênesis 16, quando se encontra com Agar no deserto, que aparece exatamente no Monte Moriá, quando Abraão está sacrificando o seu filho em Gênesis 22. É o mesmo anjo, é o anjo do Senhor. E compreendemos então que esse anjo do Senhor é a própria manifestação de quem? Jesus Cristo, né? No Antigo Testamento. Então, porque em todas as vezes que esse anjo aparece, ele aparece com uma certa autoridade que outros anjos não têm. E aqui é nítido nesses versos aqui, em que esse anjo aparece como? Como alguém que é o próprio Deus. Como Jacó reconhece que ele lutou contra o próprio Deus. E por isso a gente entende que é a figura do próprio Senhor Jesus Cristo que está aqui. Né? Então, Jacó lutou com Cristo. Né? Incrível isso, né? Meu Deus, né? Lutar com Cristo, né? Não morrer, né? Porque é dito isso, eu vi a Deus face a face, mas fui salvo. Não morri, fui salvo. Né? Uma situação, uau, impressionante. Mas no fim das contas, e já para terminar, Gênesis 33 então narra o encontro com Esaú. E eu vou ler apenas uma parte desse texto, de Gênesis 33, mas no dia ali, depois daquela luta toda, a noite toda, Jacó já moído, né? Ele, levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos de Lia, a Raquel e as duas servas, pôs as servas e os seus filhos à frente, Lia e os seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos, né? E ele mesmo, adiantando-se, prostrou a terra 7 vezes, até aproximar-se do seu irmão. 4. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe o pescoço e o beijou, e choraram. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres, os meninos, e disse: quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó: os filhos com que Deus agraciou a teu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. E chegaram também Lia e os seus filhos, e se prostraram. Por último chegaram José e Raquel, e se prostraram. Perguntou Esaú: qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? Respondeu Jacó: para lograr mercê na tua presença, na presença do meu senhor. Então disse Esaú: eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens.
Mas Jacó insistiu: não recuse se logrei mercê diante de ti. Peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus, e te agradaste de mim. E o 11, então, por fim: peço-te, pois, recebe o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo, e tenho fartura, e estou com ele até que o aceitou. E o encontro aqui nós percebemos que foi o quê? O mais pacífico possível. Que, na verdade, na pergunta de Esaú aqui, ele estava com medo se Jacó iria atacá-lo. Ele traz os 400 homens, né, com uma espécie de proteção para ele. Porque se ele me atacar, eu vou atacar. Porque Deus, de alguma maneira, já havia trabalhado no coração de Esaú para tirar aquele ódio. Então, meus irmãos, no fim das contas, nós aprendemos aqui o seguinte: que à medida que resolvemos nossos conflitos com Deus, todos os demais serão resolvidos. À medida que nos rendemos a Deus, quando entregamos a nossa vida a Ele, quando reconhecemos nossa derrota diante dEle, quando reconhecemos o nosso estado de miséria diante dEle, então começamos a ser verdadeiramente vitoriosos. E Deus, Ele cuida do restante. Como foi ao cuidar do coração de Esaú. E não deixar com que Esaú, mantivesse aquele ódio e fizesse alguma coisa contra Jacó. No fim das contas, meus irmãos, o resumo é Salmo 37,5, que diz o quê? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega. Quando Jacó entregou-se a Deus, todos os seus conflitos foram resolvidos. Até o conflito que ele achava que não existia mais, que era o seu conflito com Deus, ele resolveu. Ele estava se preparando para o conflito com Esaú, mas Deus o chama para resolver aquele conflito lá atrás. E Deus resolve tudo. E Deus cuida e trabalha de tudo. E hoje, meus irmãos, o próprio Senhor Jesus, aquele que lutou com Jacó, vem até nós, no dia de hoje, por meio da sua palavra. Ele não nos chama para uma luta, como chamou Jacó, mas Ele nos chama para que possamos olhar para a palavra, porque Ele já lutou por nós naquela cruz. E lá em Mateus 11, 28 a 30, Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. O mesmo Jesus que lutou com Jacó nos diz isso hoje. Então descansa, entrega, lança o teu fardo sobre Cristo, lança o teu coração sobre o Senhor, lança aquilo que está te pesando, aquilo que está te causando medo, perturbação. Ora a Deus, confia em Deus, e no fim das contas você vai ver que as situações complexas todas serão resolvidas se você colocar o seu coração no altar de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, que essa história é tão cheia, Deus, de reviravoltas, tão cheia de situações tensas, que muitas vezes se assemelha à nossa própria história, a muitas situações de nossa vida. Mas teve uma solução boa. E aqui, Senhor, essa história de Jacó não está só na Bíblia, não está só parada aqui nos versículos de Gênesis, mas ela é viva e hoje está atuando em nossa própria vida, em nosso próprio coração, Senhor. Porque sabemos que aquilo que aconteceu com Jacó e a maneira como Jacó agiu pode acontecer em nossa vida também. Nós vamos passar por situações assim, Senhor. Nós sabemos, mas nós temos a certeza que podemos confiar em Ti, que é o nosso Manaim. Podemos ter certeza que podemos, Senhor, orar a Ti e o Senhor vai responder. Podemos entregar tudo nas Tuas mãos. Podemos saber, Senhor, que o Senhor quer que estejamos face a face contigo, resolvendo nossas situações, as situações terríveis do nosso coração duro e pecaminoso, para que possamos sair transformados e prontos para entrar na terra prometida. Senhor, seja com a Tua igreja hoje, seja com cada coração, Senhor. Faz a Tua obra, a obra que só o Senhor pode fazer na vida de cada um aqui, porque o Senhor conhece o coração de cada um. E assim, Senhor, o Senhor nos prepara, porque logo em breve estaremos com o Senhor. Logo em breve, Deus, estaremos para sempre contigo. E
todo esse momento que estamos passando aqui é um momento de preparação para esse encontro com o Senhor. Então nós agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, agradecemos porque o Senhor age em nossa vida. Te louvamos em nome de Jesus Cristo. Amém.